boa tarde. O meu nome é Caroline, sou aluna do 8º período do curso de Direito da Unifenas. Venho, através desse vídeo, apresentar o nosso trabalho de processo penal 4 da professora Eliane. Meu grupo é composto por mim, a Gabriela, a Saula, o Matheus e o Erivelto. Vamos falar um pouco sobre o recurso sentido estrito, mais conhecido como o RES. Ele está previsto no artigo 581, onde tem um rol de hipóteses aonde caberá o recurso em sentido estrito. O RES, ele se presta para atacar decisões interlocutórias, só que há duas diferenças básicas. Só cabe nas hipóteses expressamente previstas em lei, e não contra toda e qualquer decisão interlocutória, como no agravo civil. O recurso em sentido estrito também é cabível contra as sentenças e contra as decisões administrativas. Aonde caberá o recurso em sentido estrito? As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão previstas no artigo 581. O caput prevê que o recurso em sentido estrito será cabível contra decisões, despachos e sentenças. E prevalece o entendimento que o rol é taxativo e não exemplificativo. Por exemplo, aonde caberá o recurso em sentido estrito? Na hipótese de rejeição da denúncia ou queixa, caberá o recurso em sentido estrito, onde o prazo será de 5 dias para as interposições e 2 dias para as razões. Agora, suponha que o juiz rejeita a denúncia ou a queixa na Lei 9.099 de 95. O que deverá ser feito? Caberá o recurso em sentido estrito? Não. Na Lei de 9.099 de 95, caberá a apelação, com prazo de 10 dias. Agora, suponha que o juiz aceite a denúncia. O que deverá ser feito? Eu vou ter que implantar o habeas corpus, ação constitucional de habeas corpus. Aí sim, eu poderá libertar o meu cliente, porque ninguém gostaria de ficar preso, né? Agora, vamos concluir a incompetência. Suponha que o exemplo mais usado, principal, é a desclassificação do júri. Quando o juiz desclassifica um perito, ele quer dizer que ele não é mais competente, porque ele era competente para processar os crimes dolosos contra a vida. Só que a partir do momento que o juiz desclassificou esse crime, não doloso contra a vida mais, o perito já não é mais competente. Obrigado, meus colegas vão prosseguir com a explicação. Dando continuidade no que a colega disse anteriormente, recurso em sentido estrito, ele julga os procedentes exceto a suspeição. Por quê? Lá no artigo 95 do Código de Processo Penal, nos traz que o Código de Processo Penal prevê 5 exceções: a suspeição, incompetência, litispendência, ilegitimidade das partes e coisa julgada. E a única exceção dessas 5 é a suspeição, porque não cabe recurso em sentido estrito, porque o julgamento ele é feito ao tribunal. E o recurso em sentido estrito ele só é cabível contra decisões de juízes de primeiro grau. A pronúncia do acusado ela se dá através de uma decisão interlocutória que julga admissível a acusação, encerrando a primeira fase do tribunal do júri, determinando que o acusado seja submetido a julgamento popular. E mesmo que o juiz altere a classificação delitiva, após a pronúncia do acusado, o recurso cabível será o recurso em sentido estrito. Sobre a prisão em liberdade provisória, no artigo 581 do Código de Processo Penal, nos incisos 5 e 7, eles prevêem várias decisões envolvendo prisão cautelar e liberdade provisória, que são passíveis de recurso em sentido estrito. Em todos, trata-se de decisões interlocutórias que desafiam o recurso em sentido estrito. A declaração ou a rejeição do pedido de extinção da punibilidade se dá através do ato judicial que declara extinta a punibilidade
é a sentença de mérito lato sensu, que põe fim ao processo. Se for deferida no processo de execução, será cabível o agravo de execução, em vez de recurso em sentido estrito. A sentença que concede ou nega o habeas corpus, ela está lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, no seu inciso 10º. O juiz de primeiro grau ele concede ou nega o habeas corpus, profere a sentença de mérito que acolhe ou rejeita a pretensão de tutela de liberdade formulada no próprio habeas corpus. No caso de indeferimento do habeas corpus, o juiz de primeiro grau passa a ser autoridade coatora e começa a encampar a ilegalidade anteriormente atacada, embora o recurso em sentido estrito ele seja mais rápido e eficaz do que o habeas corpus. Recurso em sentido estrito. Cabe recurso em sentido estrito daquela decisão que anula o processo, e essa anulação ela pode ser em toda ou somente em parte do processo, e esse ato que anula é uma decisão interlocutória. A anulação do processo ela tem como consequência, geralmente, a necessidade de um refazimento do processo, mediante atos válidos. Por outro lado, também é possível que o juiz anule totalmente o processo. Um exemplo é quando ele reconhece, em razão da preliminar levantada em resposta à acusação, a inépcia à denúncia. Neste caso, o ato ele terá a natureza de sentença, e como o processo será extinto, não há o que se falar em refazimento. Mas isso também não impede que o Ministério Público ele possa oferecer uma nova denúncia, desde que não seja extinta a punibilidade, por exemplo, pela prescrição. O recurso em sentido estrito, ele também cabe daquela decisão que o juiz denega ou julga deserta. Denegar é negar o processamento do recurso por falta de pressupostos processuais, e desertar é não dar seguimento ao processo. A deserção é um fator extintivo do direito de recorrer, que vem do não pagamento do preparo, que são as custas judiciais e as despesas com remessa. Interposta pela ação perante o juiz de primeiro grau e durante o processamento, o juiz denegar ou julgar deserta, cabe o recurso em sentido estrito. Agora, se interposto o recurso em sentido estrito e mesmo assim o juiz denegar ou não der seguimento ao processo, cabe por último a carta testemunhal. Cabe também daquela decisão em que o juiz ordena a suspensão do processo em razão de reconhecimento ou questão judicial. A questão prejudicial ela pode gerar uma suspensão obrigatória nos casos que envolvem o estado de pessoas ou também facultativa nos demais casos, como no artigo 92 do CPP e no artigo 93. Cabe também daquela decisão que o juiz decidir incidente de falsidade documental. O incidente está no artigo 148 e 145 do CPP e cabe recurso tanto daquela decisão que acolhe quanto daquela decisão que rejeita o incidente. Um detalhe aqui é que o documento ele continua permanecendo nos autos, sendo apreciado em conjunto com as demais provas. Cabe também daquelas decisões sobre pena e medida de segurança. Alguns incisos do artigo 581 tratam dessas decisões sobre pena e medida de segurança, no curso da execução da pena. O inciso 11 ele prevê que o recurso em sentido estrito da decisão que conceder, negar, revogar ou suspender o condicional da pena, se o SURES, que é a suspensão condicional da pena, for concedido ou for negado na própria sentença condenatória. Ainda que o recurso vise unicamente esse ponto, será cabível a apelação. O tópico a seguir será sobre legitimidade e interesse. Os sujeitos com legitimidade ampla, ou seja, o Ministério Público, o querelante, o acusado e seu defensor, poderão interpor o recurso em sentido estrito. O recurso ele também poderá ser interposto pelos legitimados especiais. E quem são os legitimados especiais? No caso, é o ofendido, habilitado ou não como assistente de acusação. Somente no caso de extinção da punibilidade. Embora não haja previsão expressa, o ofendido ele também pode, por analogia, recorrer em sentido estrito da decisão que denega a apelação por ele interposta.
Se o ofendido ele tem legitimidade para apelar, por consequência, ele também deve dispor do recurso adequado de não processamento da apelação por ele interposta ou contra a decisão que a julgar deserta. Sobre o tópico de interesse, no caso de sentença de extinção da punibilidade, prevalece o entendimento que não há interesse do acusado em recorrer para que seja apreciado o mérito. Agora, quanto ao querelante, o caso muda, porque sendo ele parte principal da ação penal privada, é de reconhecer sua legitimidade ampla e seu interesse, não só para recorrer de atos do processo propriamente dito, mas também para impugnar decisões sobre medidas cautelares envolvendo a liberdade ou a prisão do querelado. Olá pessoal, tudo bem? Dentro do tema recurso em sentido estrito, eu vou explicar 5 tópicos. Primeiro, a regularidade formal, ou seja, recurso em sentido estrito, ele pode ser de forma oral ou escrita. Se for adotado de forma oral, ele deverá ser reduzido a termo. Já o segundo é o procedimento. O procedimento em primeiro grau será a interposição do recurso, o recebimento desse recurso, a intimação do recorrente para razões, do recorrido para contra-razão, se necessária a complementação do translado e o juízo de retratação. No segundo grau, será a distribuição do recurso, o sorteio dos relatores, o parecer da Procuradoria em 5 dias, vistas ao relator em 5 dias e marcar a audiência. Sim? O terceiro tema seria a formação do instrumento, ou seja, em regra, o recurso em sentido estrito deverá subir nos próprios autos, sim? Até em questão de economia processual. Se caso isso não for possível, deverá formar-se um instrumento mediante translado, para que seja possível que esse recurso suba sem prejudicar a marcha processual no primeiro grau. Quarto tema seria o juízo de retratação e o recurso invertido. O juízo de retratação é a possibilidade que o juiz tem de retratar-se da sua decisão de forma fundamentada. Já o recurso invertido é quando essa retratação prejudique o recorrente e, por meio de requerimento ao tribunal, este peça a reanálise desta retratação. Quinto, os efeitos do recurso em sentido estrito. O primeiro efeito seria o extensivo, conforme o artigo 580 do CPP, que, em caso de coautoria, mesmo que o outro não recorra, os efeitos desse recurso se estendam aos demais. O suspensivo seria somente em alguns casos, que seria a perda e a quebra da fiança, o pronunciamento e daí vai. A questão do efeito devolutivo, também com a peculiaridade na questão do diferido, efeito devolutivo diferido, que seria primeiro a transferência da matéria para o órgão ad quo antes do ad quem, para que então seja transferida a matéria para análise do ad quem.